A maternidade e a liderança são duas dimensões importantes da vida que muitas mulheres enfrentam simultaneamente. Mas será que são dimensões contraditórias ou complementares? O que você acha? Me conta aí nos comentários. Bom, a maternidade é sem dúvida uma experiência transformadora. Ser mãe exige habilidades como paciência, empatia, organização e capacidade de tomar decisões importantes em prol do bem-estar da criança. E essas competências também são essenciais na liderança, tornando a maternidade uma fonte valiosa de experiência e aprendizado. Muitas mulheres que são mães lideram naturalmente as suas famílias. Elas assumem responsabilidades diárias, tomam decisões cruciais e servem como exemplo para os seus filhos. Então, por que não transferir essa liderança familiar para outros contextos, como o ambiente de trabalho? As habilidades adquiridas na maternidade podem muito bem ser aplicadas com sucesso em posições de liderança. E é esse o ponto de vista das entrevistadas de hoje, que vão explicar um pouco melhor essa história. Escuta só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, seu podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui contam para a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí, assiste ou então escuta até o final, porque as dicas que passam por aqui, gente, são simplesmente sensacionais, incríveis, maravilhosas e imperdíveis. Se você está me assistindo aí pelo YouTube, então já faz aquele favorzão de clicar naquele botãozinho aqui embaixo porque você se inscreve no canal e fica sabendo sempre que sair uma entrevista nova, bacana, maravilhosa, inspiradora. E não deixa de curtir esse vídeo também, tá? E quantos mais você quiser. Agora vamos ao nosso bate-papo de hoje, que está incrível, com duas convidadas maravilhosas. Hoje temos aqui a Aline Goulart, sócia da Semente Negócios, e Flávia Souza, que também é parte do time lá da Semente. Então, além de falar um pouquinho sobre o negócio, vamos discutir aqui carreira, maternidade e liderança. Bora lá! Oi, Aline! Olá, Flávia! Sejam muito bem-vindas ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios, de uma fofoquinha de vez em quando. Tudo bem com vocês? Tudo Olá, jóia, Ju. Olá, Juliana. ouvintes. Coisa boa estar aqui. A gente adora uma fofoquinha também, né, Flávia? Com certeza, estamos preparadíssimas para esse momento. Ah, muito bom. Aliás, é o momento mais aguardado, né, gente? É, chega a fofoquinha, aí sim a gente conversa de verdade. Mas olha, então, vamos começar organizando aqui, até para as pessoas entenderem também, que hoje tem duas convidadas aqui. Então, colocar um pouquinho a Lili para falar, depois a Flávia vai falar também. Mas aí a gente já vai começar aqui introduzindo o assunto. Não, na verdade, vamos começar falando sobre vocês. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre cada uma, e aí depois a gente parte para o nosso tema principal. Então, Aline, vamos começar com você, falando um pouquinho para gente? Então, Vamos lá. mas calma, Primeiro, não é um falar qualquer, calma. Primeiro você vai se definir. opa. Então, por favor, defina-se primeiro. Gente, a pergunta existencial já a primeira já Aham, aham. de existência. Eu já quero passar para a Flávia para depois falar da minha, mas vou pensar mais um pouquinho. Eu falo sempre que tem mais de uma, eu falo, pô, aí é ruim, facilita, né? Para segundo já vai pensando, pô, como é Facilita. que eu me defino, né? Pois é, Mas É mas uma vamos lá, agora já boa, foi, vamos lá. é uma boa pergunta. Então, eu defino a minha existência como uma mulher que está à frente de uma organização tentando trazer uma prática diferente, tentando olhar para uma liderança um pouco mais inclusiva dentro de uma organização que está crescendo e tem seus desafios culturais. Então, eu acho que dentro dessa minha existência, eu estou aqui para tentar impactar positivamente através da inovação, né, através de um pouco do que a gente entende por educação empreendedora e desenvolvimento de liberdades para outras pessoas, principalmente outras mulheres. Então, dentro do meu propósito, eu me defino quem eu sou,
Além disso, né, como estou aí, sócia diretora da Semente Negócios, né? A gente é uma empresa que desenha soluções de inovação que valorizam a vida. Então, olhando para como que a gente traz o impacto para dentro dos processos de inovação. Muito bom, muito Não bom. sei se me É, definir até assim, né? extrapolou um pouquinho, não, definiu demais. Tá. Até já quase começou aí no currículo, mas agora vamos para a Flávia, então. Flávia, e você, como Ficou você se difícil define? agora, né? É, Não, mas, já teve enfim. tempo para pensar aí, já facilitou. Bom, eu me defino como uma mulher aí sensível, que está no mundo para escutar as pessoas e ajudar aí a impactar no sentido das pessoas conseguirem se descobrir seus potenciais para gerar e reverberar positivamente no mundo. E acho que nesse momento estou no lugar certo porque consigo fazer essas coisas no meu dia a dia, assim, né? Então, basicamente é isso, né? Tem mais aí, mas é por aí. Mas o mais vem daqui a pouco. A gente vai continuar falando Exatamente. aqui mais um pouquinho, então, quando você for falar da sua trajetória, aí você vai acrescentando. Então, para começar já, né, a falar um pouquinho mais sobre a Aline. Bom, a Aline, sócia fundadora, né, da Sementes. Mas eu quero saber um pouco mais da sua história, da sua formação, como, o que que você fez antes das Sementes, como que foi a criação da Semente, de onde que veio a ideia. Fala um pouquinho mais para a Legal. gente. Eu adoro contar essa história, porque olhar para trás é sempre mais fácil que olhar para frente, né? E definir a própria existência. Mais ou Então, menos, hein? Mais ou menos. depende, Depende. depende É. do quão profundo você vai nessa terapia, né, gente? Mas É. vamos lá. Mas eu tenho uma formação e uma carreira dentro do jornalismo, trabalhei muitos anos em televisão, como produtora, editora, uma carreira bem tradicional, né, desenvolvida da faculdade para fora, em passei por algumas emissoras em algumas cidades, estava bem feliz dentro da minha carreira em ascensão, crescendo, mas vendo que eu não conseguia entregar para o mundo, eu acho aquela ideário da Aline adolescente de que queria fazer serviços para a sociedade. Achei que o jornalismo era esse caminho e quando cheguei lá dentro das corporações, né, dentro das emissoras, eu vi que não era bem assim, né? Então eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sentia que eu não estava entregando o que eu poderia entregar para o mundo, que talvez eu estivesse até estragando um pouquinho algumas situações. Então eu num ato totalmente jovem adulto, geração Z, eu larguei tudo muito sem pensar nos próximos passos e recomecei uma carreira dentro do meu lugar de privilégio, né, de conseguir parar e olhar para que lado eu ia, prestando serviços que dava para pagar o aluguel, né, muita comunicação, marketing aí no meio que dava para fazer, fazia muita produção de conteúdo, gente, que eu já produzi de conteúdo para essa internet. E nesse meio tempo eu comecei a estudar muito impacto social, né? A estudar uma pauta que era cara para mim desde a época do jornalismo, que é o direito das mulheres, né? Desde o meu TCC, eu acho que eu falo sobre isso, né? Sobre como a gente olhava a violência contra a mulher, da ótica da comunicação, enquanto era explorativo e não acolhedor. Então, eu consegui olhar para esse caminho de impacto em mulheres e cheguei de volta em Florianópolis, que é a capital do meu estado natal, né? Não é minha cidade natal, mas quase isso. E tive acesso a algumas pessoas, a um circuito de impacto aqui bem, bem importante, assim. Eu cheguei já procurando o evento, quem me conectar, aquela coisa da construção de redes e cair dentro da CAT na semana que estava acontecendo um evento de impacto, então tive uma iluminação dentro desse caminho bem grande. Eu estava há 3 anos aqui sem saber o que eu ia desenvolver de carreira, vivendo de freela, né? Entendendo que não era muito o caminho que eu queria seguir, nessa instabilidade que eu queria empreender. E aí conheci algumas pessoas, conheci a Lígia Moreira Sena, quem não conhece, por favor, conheça, uma cientista que virou mãe. Comecei a trabalhar com ela, né? Na época era uma plataforma de conteúdo feito para mulheres mães,
por mulheres mães, então foi poder trabalhar já juntar o impacto, a comunicação e a questão das mulheres, e com ela conheci a Semente, que já existia, né? Eu sou sócia fundadora, entrei depois na sociedade, a Semente tem 12 anos, eu estou há 6, então eu entrei numa refundação da empresa, mas não na fundação original. Ah, A Semente, na achei que época, era fosse fundadora. Achei que você tivesse desde o Desculpa. comecinho. É um recomeço. A Foi o gente recomeço, foi assume uma que é um recomeço, reestruturação. é uma reestruturação. A Semente é completamente Entendi. outra dentro dessa nova estrutura, né? A Semente começou como uma empresa de educação empreendedora, já falando de impacto, fazendo aceleração de negócios de impacto, mas há 6 anos, quando eu entrei, a gente fez uma mudança societária, então os sócios atuais da Semente hoje também entraram para refundar a empresa, a gente expandiu esse olhar, trouxe outros conhecimentos e outras práticas para dentro do que a gente entrega, né? Então, hoje a Bacana. gente olha para empreendedorismo periférico, empreendedorismo feminino, desenvolvimento territorial, né? A gente olha para como trazer o impacto para dentro das corporações, dentro dessas estratégias de inovação, que não é muito comum ainda, né? E a gente trabalha dentro de uma base metodológica de conceito de inovação que valoriza a vida, que o mercado ainda está começando, né? O mercado e o mundo como um todo começando a entender o que isso significa, que é a gente mudar essa lógica da pessoa no centro para a vida no centro. E se a gente coloca a vida, a gente está colocando o meio ambiente, a gente está colocando o ecossistema, toda a forma como ele interage, né? Então, se eu tenho um negócio, eu não tenho uma relação direta de venda-produto, né? Eu tenho o caminho que esse produto chegou até lá, eu tenho a forma como eu produzi, eu tenho o impacto desse lixo, o impacto dessa produção, o impacto dessa logística. Então, qualquer coisa que você vai produzir ou entregar, né, como bem de consumo, você tem toda uma cadeia envolvida em todo um impacto positivo ou negativo dentro disso, né? E a gente olha para como que a gente faz com que esse impacto ele seja menos negativo e alcance até uma escala de ser um impacto positivo, social e ambiental, né? Então, é uma lógica que parece simples, a gente mudar da pessoa para a vida, mas ela muda toda a forma como a gente olha para o crescimento das organizações e para o futuro das organizações, né? E quem faz parte delas, que somos nós, as pessoas. Então, passa muito sobre como a gente lidera, como que a gente cresce dentro da organização, né? Como que a gente acolhe a diversidade em suas diferentes formas dentro das organizações, e o que isso significa também para esses impactos, né? Então, é um grande compilado do que ainda é possível fazer, do que a gente está trazendo aí para a vida mesmo, né, brasileira, das organizações, para que a gente possa conversar de um outro lugar. Acho que esse é o nosso principal, né? A gente precisa conversar de um lugar do que realmente a gente faz, e qual que é realmente o nosso impacto, e não simplesmente o que eu quero que seja. Muito bom. Melhor parte para mim, sabe, fazer me sentir bem, é quando você fala assim, parece que é simples isso. Simples para quem? Não é nada simples. Para mim, né? Não, falou. Parece que é simples. Parece, gente, nossa. Não é simples, não, mas a gente pode trazer Realmente. alguns exemplos também para a realidade. Eu acho que vale a gente, principalmente Então, falando de depois, liderança, assim, né? sim, vamos Vai falar fazer mais de mais sentido. liderança, sim. Ó, daqui a pouquinho, vamos só deixar a Tô só no Flávia spoiler. também. Hã? Tô só no spoiler, Ju, Só desculpa. no spoiler. Então, isso é ótimo, já vai dando um gostinho, assim. Mas agora vamos à Flávia. Então, conta pra gente um pouquinho também da sua formação e como que você foi parar na Semente e o que que você faz aí hoje. Legal. Então, eu sou a Flávia, sou natural de Porto Alegre, estou morando há 16 anos aqui em Florianópolis, né? Enfim, a cidade que me acolheu, que a minha vida adulta, assim, de muitas responsabilidades, tomada de decisão, começou aqui, né? Há 16 anos atrás, aí quando cheguei aqui com 20 anos de idade. Sou formada em administração, sempre atuei na área de gestão de pessoas dentro da administração, sempre me interessei por esse campo, né?
sou especialista em desenvolvimento humano, psicologia positiva, e atuo aí, né, nessa área há uns 12 anos, passando por várias empresas aí, bem tradicionais do mercado, né? Mas também com uma inquietação, assim, sempre gostei de atuar com pessoas, mas eu percebi ao longo do caminho, assim, que eu não tinha esse espaço para atuar de um jeito que eu achava que era o jeito certo, né? De tratar as pessoas, de olhar para as pessoas na sua individualidade, né? Na sua particularidade. É muito difícil fazer isso, né? No dia a dia, nas grandes corporações, ou até nas médias corporações, porque precisa ter um gostar, né? Um se interessar pelo ser humano, entender essa vasta potencialidade que cada um tem. Então, assim, é difícil que as pessoas, ou os grandes empresários, enfim, tenham essa paciência e vejam essa utilidade, né? Essa necessidade de olhar para outro ser humano. Então, atuei bastante numa empresa bem tradicional, até os 3 anos aí da minha filha, né? Da minha primeira filha, Helena. Tive muitos conflitos nesse meio tempo, porque não conseguia ficar com ela, então saía de casa, aquele conflito que muitas mães que estão nos escutando aqui vão se identificar com certeza, né? Saía de casa, ela estava dormindo, voltava para casa, ela estava dormindo, perdia a coisa da reunião da escola, né? De estar presente em vários momentos, enfim. Me trouxe muitas dores esse hábito que se tornou ali, né? Porque eu precisava ser uma mulher que estava ocupando ali também um cargo de liderança na época, então eu precisava representar que eu era forte, que eu conseguia aquilo ali, e tive que abrir mão por um tempo, enfim, de coisas que eram muito caras para mim, né? Como a minha família, por exemplo. E em 2018 eu resolvi parar e também, de certa forma, empreender, então dar mentorias para outros profissionais. Trabalhei com adolescente em escolha de carreira, comecei a dar palestra, comecei a dar aula, também me envolvi assim, nesse mundo mais acadêmico, muito falando de soft skills, de preparo para o mercado de trabalho e tudo mais. E em 2021, quando eu estava aí com 3 meses de Maria Fernanda, minha segunda filha, encontrei a semente, né? Então, tivemos esse encontro e eu fui até bem desacreditada nesse processo seletivo, né? Porque pensei nossa, que cara de pau a minha, né? Tenho uma criança de 3 meses, amamento de 2 em 2 horas. Qual será a possibilidade de uma empresa me chamar, né? Para eu atuar na área de gestão de pessoas, né? Eu, uma mãe com um bebezinho, né? Desse tamanho. Para minha surpresa, ninguém me perguntou como é que eu ia fazer, quem que ficavam com as minhas filhas, como que eu ia dar conta, né? Enfim, umas 2, 3 semanas depois recebi o resultado, olha, vem trabalhar com a gente, pode vir. E aqui eu tô, né, desde agosto de 2021, então construindo algo que nunca pensei que fosse possível, assim, era possível no meu imaginário, mas hoje eu tenho o privilégio de botar em prática, né, no dia a dia e levar essa questão, né, de possibilidade, né, que as mães podem sim liderar, podem assumir espaços e elas conseguem fazer isso muito bem, inclusive se elas estiverem aí apoiadas, né, por uma rede que também acredita nisso. Então, mais ou menos a minha história até aqui. Uau! Uau, muito bom também. Eu só não entendi uma coisa. Você estava numa outra empresa, e aí você estava assim numa licença, ou não? Você já tinha saído da outra empresa e quando teve. Eu me desliguei do mercado, né, de uma empresa tradicional e comecei a atuar de maneira autônoma, Qua- fazendo processo seletivo, Continuou nas mentoria. mentorias, continuou Sim, nessa. sim, Ah, sim, sim, sim. a primeira empresa, Trabalhava, depois com a. exatamente. Né? E comecei a, enfim, fazer a gestão dos meus horários, ser mais presente como mãe, fazer coisas que também me ajudavam, né? Enfim, cuidar da minha saúde melhor e tudo mais. Mas tinha vontade de integrar um time, né? Tinha vontade de fazer parte de algo maior, né? De ver um propósito, de lutar por aquilo, de trabalhar com equipe, né? Que você trabalha muito sozinha. Quando você faz mentoria ou só dá aula, assim, você não tem um time ali, né, para crescer. Me senti estagnada de certa maneira, porque não tinha Uhum. muitas trocas.
né? Então, quando você ficar de olho nisso, vai que acontece, né? Vai que tem uma empresa aí que está atuando home office, enfim, se interessa por uma mãe, uma recém-mãe, né? E o universo me presenteou, então. Olha só, que encontro excelente, então, né? Porque Muito. realmente, dos relatos que, né, de amigas minhas, ou mesmo das minhas entrevistadas que passam por aqui, você deu sorte. A Sim, realidade com é certeza. um pouco diferente, né? Não deveria Então, ser, mas não eu dei deveria sorte. ser, mas Mas, infelizmente, é a exceção, né? Essa situação, não é a regra. Mas me exatamente. conta, falando um pouquinho da maternidade, assim, é, eu queria saber de você, assim, os desafios específicos, sabe? Como mãe, tanto Uhum, quanto você ficou, porque assim, você, as mentorias, tal, você estava empreendendo, né? uhum. E então eu queria saber assim, os principais desafios, tanto nessa fase quanto agora, sabe? Na semente, no cargo de liderança. O que que você diria, assim, O que maior pega? desafio, o maior desafio e é algo que a gente precisa estar vigilante sempre é quem quer liderar precisa ser liderar. Então, a gente precisa começar sempre pela autogestão. Né? E quando a gente está falando de autogestão num guarda-chuva aí, que tem uma casa, né? A gente trabalha hoje, a nossa empresa é 100% remota, então a gente está trabalhando numa casa, aí tem um guarda-chuva aí, tem uma casa, tem duas crianças, tem todo um periférico acontecendo, né? E tem entregas a serem feitas, né? Tem pessoas que dependem das suas respostas, enfim, tem todo um time. Então, o grande desafio é você ser flexível, não se frustrar com a sua agenda e ter um alto nível de gerenciamento de tempo, né? Gestão de tempo, que é algo que eu venho estudando cada vez mais e assim, fazendo testes, tá? Do tipo coisas mais simples do mundo. Não, eu acho que se eu acordar uma hora antes, vai ser bom, porque daí eu vou tomar meu café antes, e aí quando as crianças acordarem, eu já tomei meu café, eu já posso dar um bom dia, começar a trabalhar, né? Então, o maior desafio são as intempéries do dia a dia, né? Então, essa semana passada mesmo aconteceu. Eu estou aqui trabalhando, entro numa reunião, entro noutra, e as crianças estão em outro lugar, né, lá na sala. Quando eu desci, eu olhei, uma já estava meio assim, tipo, não tá legal, né? Fui olhar, tipo, uma febre, sei lá, de 38,5. Aí, nesse mesmo momento, fica assim, para tudo. Tipo, pega a agenda, olha, fulana, me desculpa aí, vamos fazer depois, vamos fazer amanhã. Aí faz todo, porque mudou tudo. Tudo que você tinha imaginado, planejado, né? Vou me focar nessa atividade agora. Acabou, né? Porque você tem que saber o que é essa febre, a criança já não vai mais para a escola, né? Vai ficar aqui com você, então você vai fazer algumas atividades enquanto ela tira uma soneca, outras você de fato não vai fazer mais tarde, vai negociar isso, né? Então, o grande desafio da maternidade e da liderança, né, do mercado de trabalho, é você fazer uma autogestão, é você ser flexível, não se frustrar, porque toda semana vai dar algo errado nesse seu planejamento. E isso é o mais certo que você pode, né, você pode escrever aí, que vai dar errado, Vai dar entendeu? Aquela errado. agenda perfeita, vai dar errado, você vai ter que desmarcar com alguém, você vai ter que, né, enfim, fazer algum ajuste. Então, esse é o principal desafio. E também, né, nessa autogestão, não compõe só você fazer uma boa gestão de tempo e de agenda. Você precisa de autocuidado, né? Então, A gente assim, só não tá vendo, sei gente. Como que como, faz isso? Como? Como? Você tá falando, tô rindo aqui. É só isso, gente. É é só. Eu só, sei que você não tá falando como se fosse simples. Só falando, não, mas não, você tem que. não Isso, aquilo, aquilo. Ai, meu Deus, não. Já cansei. mas é super importante, né? Porque você não lidera ninguém, você não ajuda ninguém se você estiver em frangalhos, né? Essa é a verdade. Uhum. Então, existe esse componente bastante importante aí, né? Como que a gente pode se cuidar, em qual momento que a gente pode fazer algo aí para melhorar a nossa saúde, para a gente ter disposição, para a gente ter energia, para a gente ser uma boa companhia para as pessoas com quem a gente trabalha, né? Isso é super importante. Então, assim, acho que os principais desafios
São Nossa, esses, mas são é muito só como que equilibra isso Apenas, é bem, tudo? bem simples. Apenas mente. Como, E gente? é Quem altos e sabe? baixos, né, Flá? Porque, assim, manter a saúde mental. Num dia você consegue, no outro dia você faz seu exercício, no outro dia você já não exatamente. dormiu, no terceiro dia já tudo deu errado, no quarto dia você já Uhum, está surtando. Então, assim, aham, se a gente não está em um ambiente em que a gente pode chegar e dizer, cara, eu tô surtando, não vai dar, sabe? Se você não tem esse ambiente, E você realmente você tem a vai levar liberdade para ao falar nível isso e ter o extremo. acolhimento, né? Ter o Porque acolhimento para isso, de ambos os lados, né? Porque não tem nem metade da complexidade da vida da Flávia, com duas crianças dentro de casa, né? Estando num lugar de liderança, né? Tendo time para gerir, então ela tem criança, tem time para gerir, tem uma casa, né? Tem uma família, tem a sua família em volta, né? De pais que também demandam, então tudo aquilo que a gente traz sobre a carga de trabalho, a carga mental que é da mulher é maior, numa mulher mãe ela é ainda maior. Então, se o outro lado, sou eu, né, se sou uma liderança, não sou mãe, eu não tenho esse entendimento de se a minha carga é grande, a dela é maior, se a gente não conseguir olhar para isso da forma como ela é, né, real, aí a gente vai atritar e a gente não está trazendo, a gente não está desenvolvendo o que é de melhor dentro daquela pessoa. Porque se a gente entende isso, né, o meu papel aqui não é dizer que horas você está trabalhando, ou flexibilidade é uma das coisas que a Flávia trouxe, né? É eu ter confiança na qualidade dela, eu ter confiança de que ela é capaz de resolver e que tá tudo bem se a gente deixar pratinhos cair, a gente só vai escolher quais deles vão ser, né? E ela Uhum. tem, dentro do papel dela de liderança dela, escolher quais são os pratos que ela vai deixar cair, eu vou escolher dentro do meu papel quais são os pratos que vão cair. Depois a gente junta os caquinhos, depois a gente dá um jeito é o que mais a gente faz, né, Flá? sempre, sempre, Ai, sempre. E que ótimo. essa relação de confiança, eu acho que é isso, né? A confiança é a base de tudo. Assim, e como isso não é um cenário ok, não é um cenário normal, né, no mundo que a gente vive hoje, então tem um número aí astronômico, assim, 54% das mulheres que voltam da licença maternidade, elas são desligadas em até 24 meses depois desse retorno da licença maternidade. Por quê? Porque não existe essa compreensão, né? As pessoas estão acostumadas que para uma atividade, enfim, uma demanda ser entregue, ela precisa ser entregue daquela forma, naquele horário e daquele jeito. E a produtividade, ela é uma coisa muito individual. Então, assim, se você tem confiança que aquela pessoa do seu time vai entregar, ela vai entregar da maneira dela, né? Da maneira em que ela vai gerir aquele tempo, e deu, né? Mas você precisa confiar, né? E as relações corporativas por si só, né, assim, elas não são relações, se você parar para pensar, né, no modus operandi disso, não são relações de confiança, são relações de comando e controle, né, e Transacionais, né? mais, então, assim, é muito difícil, de fato, né, porque eu não quero vir aqui dizer assim, gente, é super possível, você pode dominar o mundo e não sei o que por si só. Não. Se você não tiver essa rede, se você não tiver uma organização, uma empresa, né, que converse, que tenha esse tato, que tenha essa mentalidade, desculpa, vai ser realmente muito difícil. Eu não teria conseguido, né, se eu tivesse numa empresa tradicional. Provavelmente A, não. a realidade da Flá, depois da primeira filha, de sair da organização e ir empreender ou fazer o que é possível fazer dentro de uma flexibilidade maior de trabalho, né? No caso, a Flá foi da mentoria, foi da aula. É a realidade de muitas mulheres empreendedoras que a gente tem aqui dentro dos nossos programas de empreendedorismo, né? São mulheres que estão ou empreendendo por necessidade ou porque a organização da qual ela faz parte, onde ela desenvolveu a sua carreira, onde ela gostaria de continuar desenvolvendo a sua carreira, não cabe mais dentro dessa vida. E se a gente for pensar, né, sobre esse recorte, não cabe dentro da vida dessa mulher, porque 80% dos homens pais, eles continuam desenvolvendo as suas carreiras dentro das organizações. Então, aqui, só dentro desse dado que a Flá trouxe, junto com o que os pais continuam,
a gente já tem um recorte do machismo estrutural que a gente precisa olhar de frente, e a gente precisa olhar de frente dentro das organizações, né? Que é qual que é o meu papel quanto mulher líder, qual que é o papel do meu sócio, que é um homem líder, dentro dessa organização. E é dia a dia, essa é uma pauta que é de todo mundo, tanto da participação do pai dentro da sua casa, né? Dentro da sua responsabilidade como pai, né? De divisão dessa empreitada que é ser um pai, ser uma mãe, quanto dentro da organização de conseguir olhar para essa discrepância que tem, né? Então gente, é detalhe, assim, já aconteceu aqui, por exemplo, na Semente, de ter uma entrega ruim, de chegar e dizer, não foi uma entrega boa, assim, a pessoa derrapou ali, não, a gente vai ter que resolver. E o meu sócio veio me perguntar isso, né? E aí o nosso questionamento em conjunto é: você se perguntou por que que isso aconteceu? Ou como a gente vai resolver? Dele, sim. E aí eu vi que todo o impacto que a gente vem conversando reverberou dentro de uma liderança masculina, né? Eu fui conversar com ela, eu entendi que o filho dela estava doente, ela é uma mãe solo, então ela fez o que podia ser feito dentro daquela alternativa. Eu falei para ela que estava tudo bem e que a gente vai resolver em conjunto e a gente vai virar esse projeto que foi entregue em conjunto. E aí essa mulher chorou, aquela coisa toda que desestabiliza, porque é realmente isso. Esse é um exemplo. Quantos outros passaram e a gente não conseguiu ter essa sensibilidade, esse olhar de, cara, por que que isso está acontecendo? Esse o porquê que isso está acontecendo é o primeiro passo se a gente quer ser uma organização inclusiva. Aqui a gente tem a Flávia, que entrou com... A Maria tinha 3 meses. A gente tem mulheres que estavam fora do mercado de trabalho há 10 anos e que voltou tentando entender esse novo formato, voltou no remoto, pós-pandemia, ou no meio de uma pandemia, falando com outros métodos de trabalho, com uma outra cultura organizacional, em que você primeiro, né, quando é diferente, você cria, como ser humano, uma barreira, né, do tipo, tá, isso aqui não é para mim. Aí vem toda aquela questão que a gente é matriculada desde que nasceu para se questionar se é capaz, né? Então, a gente é autoprogramada para não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Então, barreiras e mais barreiras que a gente vai quebrando dentro de uma cultura realmente organizacional, em que se diz, não, eu sei que você pode entregar, eu sei que você tem, qual é a tua proposta de valor, ou eu sei que você tem uma proposta de valor, se a gente ainda não sabe qual é a da pessoa, vamos encontrar junto, né? Todo mundo tem algo bom para entregar e todo mundo tem capacidade para desenvolver, então você também tem, e a gente vai conseguir fazer isso em conjunto, cada uma no seu tempo. Então, ter e é um investimento, né? Porque eu estou falando de um lugar dentro de uma organização que eu sei que eu poderia estar contratando, não no caso da Flávia, porque você já viu, né? Não tem nem como falar sobre essa mulher. É muita competência numa mulher só. Mas se nesses exemplos que eu dei, por exemplo, né? Exemplos antigos da Semente, a gente podia estar contratando outras pessoas que já tivessem o remoto dentro das suas práticas, que tivessem as metodologias que a gente usa na ponta da língua, que tivessem experiências XYZ. Cara, e aí? Cadê aquele potencial? Eu tenho certeza que essa mulher... E isso a Flávia traz muito, então me corrija se estiver errado, a Flávia traz. Essa mulher mãe, ela vai dar tudo de si. Com certeza. Com certeza. Primeiro porque ela não encontra esses espaços, né? Então, assim, quando essa mulher, ela encontra aqui no nosso, trazendo, claro, né, para o nosso exemplo aqui, Semente, ela fica tão chocada que, assim, meu Deus, é aqui que eu quero estar. Eu vou me autogerenciar porque eu quero estar aqui. E, até trazendo um exemplo real, assim, que aconteceu, acho que umas 2, 3 semanas. Uma mulher aqui que é recente, ela é mãe, ela veio muito preocupada porque a filha dela, ela teve uma apendicite. E aí, no outro dia, ela estava preocupada porque ela queria me enviar o atestado dela, da criança. Daí eu disse... Por quê?
não sei nem o que tu tá fazendo aqui. Porque se a minha filha tiver com apendicite, eu vou estar lá na maca com ela, vou estar abraçada nessa criança. Assim, esquece isso, né? Cuida dessa criança e depois tu volta, né? Tu volta, vai me dando notícia, como é que ela tá e tudo bem. E ela ficou assim, sem entender, né? Como assim? Mas é sério mesmo? E os dias, eles são descontados? Né? Aquela coisa chocada, assim. Então, eu sei que essa mulher, ela vai entregar muito, né? Então, é algo que a gente constrói no dia a dia. E outra, né? A mulher, a mãe, ela intrinsecamente e compulsoriamente, ela desenvolve habilidades de liderança, porque ela é obrigada a desenvolver essas habilidades. Então, Gente, assim, eu brinco essas que currículo de mãe devia ter assim, habilidades. Mãe, pronto, Nossa, acabou. aí só isso devia dizer Já tudo, está né? contratada, pronto. então, Já falou tudo aqui. Concordo. exatamente essa skill, né, de um ser humano assim que não dorme e aí no outro dia tá trabalhando, tipo, gente, eu não tenho dúvida que aquela profissional ela vai entregar, né? Que ela vai ter um olhar e outras questões comportamentais, né? De empatia, né? Uma mãe, ela precisa também compulsoriamente exercer a empatia, a escuta, né? Ser muito resiliente, principalmente nesse período de puerpério, né? Que cientificamente dura 42 dias, mas na prática ele pode ir até 24 meses da criança. Então, assim, é muita resiliência. Então, Eu eu acho que o meu acredito durou uns 5 fortemente. anos, gente. Eu fiquei. Exatamente. A gente fica abalado, né? Foi. Então, assim, eu acredito fortemente na contribuição de mulheres mães, assim, dentro das empresas, em cargos de liderança. Acredito que a gente pode fazer, sim, a diferença, sabe? E não é de um lugar perverso, né, Flá, de dizer, não, elas entregam mais. Não, é que Não, se a gente está fazendo o nosso papel conjunto de a hora do teu filho, a hora do teu filho, buscar, levar, alimentar, tá doente, não pedir atestado, confiar, essa confiança ela te retorna, né? Assim como eu confio na Flávia, a Flávia confia em mim para poder dizer, cara, hoje eu não vou poder, ou amanhã eu vou viajar, ou aqui é férias das crianças, eu tô fora, sabe? E a roda continua andando. Uma questão de combinar, sabe o combinadinho sempre dá certo? O combinadinho É, dá certo, porque a gente e desenha o cenário, inclusive, para quando dá errado. me parece que é da filosofia de vocês mesmo, né? Porque vocês funcionam desse jeito e quem entra já, né, tá aí porque já acha que é bacana, vai funcionar e já vai se adaptar. Então, acho que uma coisa atrai a outra, né? Vocês já atraem Total. pessoas que vão funcionar assim e as pessoas já procuram também, né? E Como o assim, é exemplo uma da decisão Flávia. deliberada, né? É uma Pois é. decisão cultural de ser assim, né? A gente sabe o quanto isso custa, o quanto é difícil, o quanto a gente precisa ter ações ativas, o quanto a gente precisa estar alinhado às competências e habilidades do mercado para a gente tentar fazer uma coisa diferente, porque não tem muita referência do que dá certo e o que não dá certo, então você vai na tentativa e erro, né? E a gente erra um Uhum. monte, porque se você está testando fazer um negócio novo, a gente faz um monte de coisas que não deveriam ser feitas, o que a gente vai lá e vê, cara, não é por aí, né? A gente errou e precisamos olhar para isso, assim. Então, tá aberto para isso também, né? E como empresa, assim, a Sementes, vocês têm projetos aí também que são voltados para mães, para empreendedoras? A gente tem projetos, programas de empreendedorismo, de educação empreendedora para mulheres e de aceleração. Então, Hum. dentro desses programas, a gente não tem específico para mulheres mães, mas a gente olha para o recorte de mulheres mães dentro dos nossos programas. Então, quando a gente está atuando com educação empreendedora para mulheres, a gente já traz outros elementos com um cuidado maior. Por exemplo, o desenvolvimento dessa mulher. A gente falar dessa liderança, dela se reconhecer como uma liderança, como dona de uma empresa, como empreendedora. Então, a gente trabalha diversos segmentos para que haja esse autorreconhecimento, além do negócio dela.
E um terceiro elemento, a rede que ela faz parte, porque rede é tudo na vida do ser humano, e quando a gente está falando de mulheres, essa rede ela tem um poder, né, de potencializar, de ajudar, de apoiar, de acolher, enfim, além de fazer negócios, né? Então, a gente desenha os nossos programas olhando para esses 3 pilares. Aí, por exemplo, João, vamos fazer um evento para mulheres. Se metade ou mais da metade dessas mulheres são mulheres mães, ele precisa ser um lugar inclusivo para crianças. Ou precisa ter um recurso de parquinho com pessoas que estejam cuidando, enfim, a gente precisa trazer um elemento disso. Se a gente está falando de uma capacitação online, a gente não pode fazer 5 da tarde. 5 da tarde é hora de buscar uma criança na escola, de alimentar, né? É o caos no final do dia. Então, assim, a gente não pode fazer isso. Então, a gente vai olhando para coisas que parecem, de novo, simples, né? Mas que excluem a mulher mãe. Né? Se a gente está falando aqui, desenvolvimento do ecossistema, aí tem muitos eventos que são happy hours. Happy hour é coisa de homem, porque a mulher está cuidando da criança no happy hour, sabe? Se a gente não traz um contexto para esse happy hour, essa mulher ela vai ser excluída. E se ela é excluída do happy hour, que é o nosso paralelo do jogo de golfe, né? A teoria do jogo de golfe, realmente as relações dos negócios são feitas ali fora da reunião, fora da organização. Né? As relações elas são construídas no campo de golfe. Aqui a gente fala que as relações são construídas no happy hour. E aí, se a gente está excluindo uma boa camada, a gente já está excluindo boa parte das pessoas que vão criar relações para que elas possam se sentir seguras, para se candidatar a outros cargos, para ter relações o suficiente para ser considerada para aquele quadro. Enfim, né? Parece um detalhe dentro da nossa existência, mas é que é uma coisa puxa a outra. A gente não participa de um evento, senão, né? Como você vai ser vista, é aquela coisa. Ontem, à noite mesmo, a gente estava conversando num grupo de mulheres sobre por que as mulheres não estão participando muito dos eventos. E vem todas as coisas que a gente falou aqui. Carga mental, tem que cuidar dos filhos, ambiente hostil, porque você é a única mulher, horário incompatível, todas essas coisas. E se a gente continua fazendo as mesmas coisas da mesma forma, a gente continua excluindo uma parcela. E aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Fica mandando em círculos aí. É, verdade. Gente, é muito que se pensar, é muito a fazer ainda. Então, mas vamos lá, Olha, sigamos, que temos aí o Semente, por exemplo, como, inclusive, um excelente exemplo, né, do que pode ser feito. Mas, assim, pensando em mães em cargos de liderança, sabe? Como que pode ser criado um ambiente amigável, sabe, para a mãe nesse cargo? Porque você estava falando já das mães empreendendo ou na empresa, mas na liderança, sabe? Como que trazer mais mães para esses cargos? Aí eu nem sei se eu pergunto para a Aline, pergunto para a Flávia, porque pode falar cada um pouquinho, o que quer pergunta de milhões começar? aí, Flá. Então, eu acho que tem várias formas, né? A maneira que a empresa se posiciona, se isso é um ativo dela, né? Se ela quer realmente trazer mães, né? Mães para cargos de liderança, a maneira na qual ela se comunica já vai deixar implícito se ela é uma empresa que acolhe esse tipo de iniciativa, né? Eu acredito, por exemplo, que a Semente, da maneira que ela se comunica, que ela se posiciona em redes sociais e tudo mais, ela deixa isso muito aberto, né? Outro ponto quando eu faço uma entrevista, eu nunca pergunto eu peço para a pessoa me contar sobre a vida dela, né? Então, como é a sua vida, enfim, e claro, se ela é mãe, ela vai, obviamente, falar sobre a maternidade, mas eu nunca pergunto se os filhos estão na escola, se alguém ajuda ela, porque isso já é uma pressão para aquela mulher, porque ela já está acostumada com esse tipo de pergunta infame nos processos seletivos, né? Como você vai fazer? Se você tiver uma reunião, Flávia, né? Como você vai fazer para deixar a sua filha, com quem suas filhas ficam, né? Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta que vai excluir, porque essa mulher, se ela não tiver
uma rede de apoio, ela não vai se sentir à vontade, né? E o que acontece é exatamente isso, que muitas vezes a mulher tem muito, muito potencial, muito talento, e ela se sabota, ela não se aplica para vagas de liderança, porque está no meio em que ela não é aceita, né? Então, a maior parte das histórias, aí se você for numa roda, num happy hour de mães, elas, às vezes, hipercapacitadas, com vivência, com bagagem, não se sentem prontas para assumirem cargos de liderança, porque são mães, porque tem muitos compromissos em paralelo, né, com a gestão dos filhos. As mães que são mães solo, nem precisamos falar, né? Então, essa mulher, ela fica apavorada. Eu tenho amigas que dizem assim, mas se me mandarem viajar, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Né? Então, assim, esse tipo de ambiente afasta, né, as mulheres, a postura das empresas, então a postura nos processos seletivos. Então, para atrair, a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, né? Num processo seletivo, eu não preciso perguntar como que essa mulher, essa mãe vai cuidar da sua filha, né? E, por outro lado, por exemplo, para as mulheres que a gente tem aqui dentro da Semente, o que a gente tem que fazer, e que eu acho que a gente faz, mas cada vez potencializar mais, é desenvolver essas mulheres e dizer todo dia para elas que elas podem sentar na cadeira que elas quiserem, né? Então a gente tem saltos de desenvolvimento aqui de mulheres que também estavam afastadas do mercado de trabalho, e que de um ano para cá você olha para essa mulher, o que ela está fazendo hoje, que a Ali até vai saber de quem eu estou falando, o que ela está fazendo hoje é de chorar de emoção, porque ela está empoderada, ela está criando processos, ela está criando coisas, e está falando, e está palestrando nas reuniões gerais. Então, assim, isso é um baita orgulho. Você vê o delta dessa pessoa, como que ela entrou e como que ela está agora em um ano. É muito acelerado, né? O crescimento é muito acelerado. O crescimento quando a empresa está disposta a olhar para isso, né? Senão ela ficaria ali, sei lá, 5 anos galgando um cargo de liderança, né? E daqui a pouco nem ia existir. Então, são vários fatores que vão incentivar essa mulher a sentar numa cadeira de liderança, né? Me parece que um ponto relevante também é esse, né? É a empresa querer se interessar por trazer uma mãe. Porque, pelo menos da impressão que eu tenho, assim, né, de ver empresas, parece que é tido também como um problema, sabe? Porque até para mim já me questionaram isso, mas e você? Se tivesse uma empresa, aí a mulher vai ter filho, ela vai tirar licença, e aí, é, A gente se e estrutura para isso, com a organização. sabe, mas é porque é colocado como um problema, sabe? Sim, Então, eu acho não, que um grande entrave aí é a empresa perceber, a empresa querer, sabe, atrair mães, assim. Por que que a empresa ia querer, sabe? Por isso que às vezes me parece que é um trabalho ainda maior que está assim, sabe? nossa, tô... Antes disso, antes disso, de como atrair mulheres, pô, peraí, né? E a sociedade? Tem isso da como que a sociedade gente também. vai se estruturar, né? E quebrar esse paradigma, a gente precisa começar quebrando paradigma. Quebrar paradigma já é a longo prazo, né? Porque a gente está mudando a forma como todo um coletivo pensa. E o coletivo responde a isso, né? Ele fala, não, que aí você vai contratar uma mulher-mãe que vai sair de licença maternidade. Aí a primeira coisa que eu falo, tá, vamos se munir de dados, né? Porque os dados, os estudos científicos mostram que se você pega uma vida do ser humano, de uma mulher e de um homem, a mesma quantidade que um falta, o outro falta. A única coisa é que tem uma concentração dentro maior dentro do processo da maternidade. Se tem uma concentração maior dentro da maternidade, então vai ter na paternidade também. Então, vamos fazer Vamos começar por aí, quando a sociedade a falar isso, né? O papel da mãe e do pai, logo que essa criança nasce. Licença maternidade, paternidade igual. Né? Começa por aí, que a gente já começa a quebrar esse paradigma de a mulher vai sair de licença. Não, os pais vão sair de licença, a mãe e o pai vão sair de licença dentro desse processo. Mas eu sou uma pequena empresa, isso eu estou falando da Semente, tá? De quando a gente entrou na sociedade, nós éramos uma empresa de 12 pessoas, bem pequenininho. E aí a gente sentou e falou, tá,
como é que a maioria é homens, né? E a gente já começou. Eu comecei a fazer esse plano, então, de mudança. Hoje a gente já tem uma outra realidade, já está muito maior, a gente é 60% de mulheres, a gente tem 40% de pessoas negras, a gente tem 20% de pessoas LGBTQIA+, a gente está ainda em busca dos números, né, e trabalhando todos os dias, e lá atrás o que a gente já desenhou beleza, a gente vai crescer, a gente vai fazer um fundo para maternidade e paternidade, porque esse tempo ele precisa ser maior do que a legislação diz, porque a legislação não está de acordo com a família, do que é necessário, né? Porque não dá para ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, beleza. Então, a licença maternidade é 6 meses, a paternidade é 4. Acho que já estamos num ponto de conhecimento para revisar, e ser 6 e 6, mas por enquanto ainda é 6 e 4. E a gente foi crescendo e montando um fundo. Eu sou uma empresa pequena, não fui botando um dinheirinho ali todos os dias, para que quando tivesse uma licença, a gente tenha dinheiro para pagar a licença e a pessoa substituta. E tudo certo. E acabou de acontecer. A gente está com um casal formado dentro da Semente, os 2 tiveram filhos, saímos os 2 de licença, maternidade e paternidade. A máquina está andando, está tudo certo. Estamos felizes da vida acompanhando esse momento incrível da vida dessas pessoas, que faz parte da vida da Semente. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então, Que legal. se munir de dados e a gente estruturar essa empresa, estruturar essas equipes, considerando o objetivo que a gente quer chegar e considerando a particularidade de cada pessoa, só isso a gente já vai conseguir quebrar esse paradigma nos próximos anos. Então, é uma mudança de gestão, é uma mudança de organizacional real. E aí a gente mede ROI, gente, tá tudo bem. Mas esses vão... Não, mede aí o retorno sobre o investimento, você vê se não é um retorno muito maior. Tenho certeza que se as empresas fizessem isso, elas iam investir mais na diversidade e iam ficar mais tranquilo de ter mulheres mães dentro das suas lideranças. Muito bom. Gente, sensacional. Tô adorando saber mais assim, sobre o ponto de vista da Semente. Muito bacana mesmo. Mas agora, então, vamos passar já, gente, para as nossas dicas de negócios? Vamos. Vamos. Então, que conselho, assim, que vocês dariam para quem está escutando agora, que é mãe e, de repente, almeja um cargo de liderança? O que vocês diriam para essa pessoa? Que dica que vocês dariam para essa pessoa alcançar seus objetivos? Vamos começar com a Flávia. O que você acha, Flávia? Ju, eu acho que, bom, conhecimento, estudar, né? E eu não tô falando que você precisa fazer um MBA, que você precisa entrar no mestrado, se quiser, se for o seu objetivo, legal, mas não necessariamente, né? A gente tem muito conteúdo e algo que é importante mesmo é a gente não parar, né? De estudar, de se atualizar, de entender o que o mercado está pedindo e como que as nossas skills conversam com isso, né? Como que a gente entrega valor. Um processo de autoconhecimento é hiper importante, porque a gente precisa saber das nossas fortalezas para se vender, né, no mercado, para vender a importância aí do nosso papel de liderança. Eu preciso ter muito claro qual é a minha fortaleza, qual é o meu ativo naquele lugar que eu estou impactando ali. Então, assim, a dica que eu dou, esse processo de autoconhecimento, ele é infinito, ele só vai terminar quando a gente fechar os olhos, né, e ir para o andar de cima. Então, nunca pare de se autoconhecer, de entender quais são as fortalezas, não pare de estudar e esteja atento às redes, às relações, aos relacionamentos, né? Isso é fundamental. Então, assim, não existe a gente caminhar e chegar nos objetivos sem networking. Eu não estou falando do networking interesseiro, não é nada disso. Tem pessoas que entendem mal esse termo, né? É ser interessante para as pessoas também, né? Então, para gerar essa conexão, eu preciso ser interessante para o outro também. E como que eu estou sendo interessante? Eu estou sendo interessante? Será mesmo que eu tenho ativos aqui para oferecer para o mundo, para as pessoas que me rodeiam? Então, é assim que a gente faz conexões, né? Esse é um outro ponto. E um outro ponto aí mais na linha dos sonhos, né? Que eu acho que é importante a gente não esquecer.
é que a gente pode desenhar um modelo de trabalho no qual a gente sonha, no qual a gente deseja, e esse modelo, ele pode sim existir. Pode ser que tenham poucos modelos, mas a gente tem que lembrar que o mundo está mudando, né? Que mais pessoas estão olhando para esse impacto, né? Para um novo posicionamento. Então, não acho que as mulheres mães devam desistir dos seus cargos de liderança em empresas que têm uma mentalidade, né? Que beneficia aí esse público. Assim como aconteceu comigo, né? Quando eu imaginava, fazia ali a minha mentalização do que eu queria, onde eu queria estar, quando eu ia para a racionalidade, eu pensava, nossa, mas as minhas chances são bem poucas, né, pelo estudo de mercado que eu tenho aqui. Mas sempre vai existir alguém que também está querendo fazer algo diferente, né, para impactar o mundo. Então, assim, é não desistir, gente, é não desistir e alcançar os objetivos dá trabalho, tá? Então, assim, às vezes são anos Não é de uma hora para semeando. outra, né? Não, a gente precisa ter bastante paciência e resiliência. Então, acho que essas são as Muito dicas. bom, muito bom. E Aline, vou mudar um pouquinho a pergunta para você, só um pouquinho. Só Tá. para você não roubar e dar aquela roubadinha, sabe? Ficar pensando enquanto a pessoa fala. Mas para as mães que estão fora do mercado de trabalho, e Uhum. como que elas podem voltar, sabe? Como que elas podem se preparar para alcançar seus Legal. objetivos? O que que você aconselharia? Acho que a gente falou bastante nesse papo, né, no nosso momento fofoca, né, aqui, Ju, e a gente falou muito do nosso lugar, né, eu acho que é importante a gente trazer isso, que é um lugar de privilégio, né, em que a gente tem uma rede de apoio, que a gente consegue estar numa organização em que a gente é possível testar, é possível errar, que acolhe, e essa não é a realidade da maioria das mulheres mães, das mulheres no Brasil e das mulheres mães em particularidade, assim. Então, eu acho que a primeira dica, que parece muito distante, mas não é fazer um trabalho escrito mesmo, né, de dentro do seu espaço, dentro do seu lugar de privilégio, dentro da tua realidade hoje, o que é inegociável, e estabelecer esses limites, assim. E aí, dentro disso, entendendo quais são os seus limites e seus inegociáveis, um pouco do que a Flávia trouxe, né? A gente tem muito, com todos os programas da Semente, por exemplo, são gratuitos, né? Os programas que a gente toca para as mulheres, então é uma forma de expandir a rede, de conhecer outras pessoas, né? De criar ali de ter acesso ao que está rolando no mundo hoje em relação tanto ao empreendedorismo quanto dentro das organizações, então esse é um caminho bacana, assim, e desenhar, eu acho, para todas as mulheres, e principalmente para as mulheres mães, o que é a definição única de sucesso, né? Lá atrás eu citei a Lígia e ela fala uma coisa, e eu aprendi muito sobre mulheres mães, e quando eu entrei dentro da Semente fui empreender a Semente, foi muito significativo para fazer essas mudanças, entender que eu precisava olhar para uma realidade da qual eu não entendia, né? Então, falar para essas mulheres desenhar a sua definição única de sucesso é quebrar um pouco esse paradigma eu preciso equilibrar. Não existe equilíbrio na vida, minha filha. Uma hora dá, outra hora não dá, e a É gente caos vai porque é mesmo, montanha-russa, gente. é É caos, assim. entendeu? É É só é puro saber caos. lidar, né? E a balança sempre vai estar desigual. Sempre. Sempre para você estar bem num lugar, você não vai estar necessariamente tão bem no outro. Então, começar a trabalhar isso, né? Essa expectativa, porque a gente cria uma expectativa muito grande, não, eu vou equilibrar tudo, eu vou dar conta de tudo, eu sou Mulher Maravilha, aí isso vai te barrando ao invés de te botando para frente. Dá uma Então, a pressão, né? gente dá uma mega de uma pressão. Então, a Uhum. gente ter essa definição do que é sucesso, entendendo que a balança é desigual, diz, não, mas beleza, se eu conseguir aqui, eu vou entregar aqui o meu melhor por essas horas, aqui eu vou deixar aqui, então um pouquinho do que a Flávia começou falando, né, dessa organização, entendendo qual foi o seu potencial naquele momento e trabalhando esse potencial para aumentar, acho que é o principal caminho, assim. E aí, se me permite, Ju, para as organizações, Por é, favor, por favor. para as organizações tem uma frase que eu gosto muito, que é bem escrachada, mas eu acho que significa bastante, né? Que se você não é parte da solução, provavelmente você está sendo parte do problema.
Então, é olhar, né, dentro do seu poder da caneta, que todo mundo tem, independente do lugar que você está, você pode ser uma trainee que acabou de entrar, né, está no cargo mais inicial dentro de uma organização, você tem um poder de caneta, que é com os seus pares, que com o projeto que você está envolvido, com o teu desenvolvimento individual. Olhar para isso, para o teu poder da caneta e dizer o que eu posso fazer diferente, o que eu posso incluir aqui dentro do meu escopo de trabalho, né? Ter essa consciência de que se não está fazendo nada, então a gente não está mexendo esse ponteiro. Boa, boa, muito bom. Então agora, Aline, aproveita o embalo aí e já vai para a dica cultural. Então conta pra gente, dá uma dica de livro, filme, série, palestra, música, qualquer coisa, uma coisa que te inspirou e você acha que pode inspirar quem está escutando agora. Não tem que ser de negócio, não, tá? Tem gente que fala, não, eu quero uma Tá. coisa para relaxar e tal. Pode ser também, mas se quiser de negócio também pode ser de negócio que você achar que vai agregar aqui. Vou fazer um pupurri de dicas, então. Vamos Tá? lá. O Purri já citei ao longo desse, Cientista que Virou Mãe, sigam, ela tem uma dica de negócios, né? Porque ela faz mentoria com mulheres mães. Então, esse inclusive foi o presente que a gente deu para a nossa nova mulher mãe, é a mentoria com a Liz. Então, quem tiver esse privilégio de conseguir contratar, acho que é um momento que a gente precisa dessa rede especializada. Para aquele momento de catarse necessário em que você só quer gritar e sair correndo e achar que você não consegue, bota uma música no seu tocador, pode ser aqui no YouTube, onde você quiser, que é do Francisco Elombre, que é... Agora fui falar e esqueci o nome, que é... gente, esqueci. Sabe qual que eu tô falando, Flá? Triste Loucomar, Eu ia lembrei. perguntar agora, Triste da Triste Loucomar. Locomar. Mas assim, Ju, tem que botar no último volume e cantar junto, no momento catártico. Essa música tem poder de cura, gente. Tô falando para vocês. Então, quando tá tudo em baixa, toca a Triste Loucomar que vai dar tudo certo. E aí, um livro que, para Verdade. mim, foi bem relevante, assim, para pensar, principalmente nessa dica que eu dei do que é inegociável e não é inegociável para você, normalmente eu só indico mulheres, mas agora estou abrindo uma exceção, vou indicar um homem. Que é o Clayton Christensen. O livro é Como Avaliar Sua Vida. Ele é um cabeção da inovação, cunhou várias coisas que a gente utiliza, mas esse livro em específico é a história da vida dele. E ele fala sobre decisões deliberadas e decisões emergentes, e que acho que faz bastante sentido, principalmente na trajetória de uma mulher mãe. Muito bom, muito bom. E aí, Flávia, conta pra gente suas dicas. Então, gente, quero deixar a dica aqui, começando por um livrinho muito especial que me acompanhou aqui na última gestação, que é Os 60 Dias de Neblina, da Raquel Carvalho, porque a sociedade precisa entender o que é um puerpério, né? A sociedade, os companheiros, as empresas, precisam entender de fato o que é essa catarse, vou usar aí a palavra da Aline, que acontece, né, no corpo e na cabeça da mulher que acaba de parir, né, e que se estende essas sensações aí por vários meses e como ela impacta aí, enfim, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, né, isso é muito importante. Vou dar a dica de um Instagram também, de uma conta que eu acho que faz muito sentido, que é Filhos no Currículo, né, que é um conteúdo que vai te dizer, mulher e mãe aí, que você não precisa escolher uma coisa ou outra, né? Que a gente pode sim tocar o que a gente deseja, independentemente do que as pessoas esperam, a gente pode fazer essa gestão. No meio do caos, sim, mas a gente pode. E também deixar aqui a dica da Brené Brown, A Coragem para Liderar, que é muito especial também, né? A Brené Brown é super sensível, ela conversa muito com a gente. Ela é Todo ótima. momento que a gente abre qualquer página do livro, a Brené tem alguma coisa especial para nos dizer, qualquer dia que for, né? Então, essas são as minhas dicas. Gente, sensacional.
Incrível. Agora só falta vocês passarem o contato de vocês. Se alguém quiser tirar uma dúvida, fazer uma perguntinha mais específica, não sei, né? Vai que. Onde que as Por pessoas te encontram? E favor. fora os contatos da semente também, né? Por favor, a gente adora um contato, adora uma rede, né? Para expandir e conversar. Então, tanto pelas redes da Semente quanto as pessoais, né? O meu LinkedIn, Instagram, enfim, é a Aline com 2 L's. Minha mãe me fez assim. Aline Goulart, com 2 L's, então não tem muita gente nesse formato, né? E as nossas redes é Semente Negócios. Então, também pode mandar mensagem por lá, tanto no Instagram, no LinkedIn. No Instagram demora um pouquinho para a gente responder, porque é muita coisa, a gente é pequenininho, mas a gente chega lá na sua mensagem e responde. Muito bom. E você, Flávia? Eu quero deixar o meu LinkedIn aqui, mas eu não tenho tanta sorte como a Aline, né? Que é a Aline com 2 L's, então ela é facilmente localizada. Eu sou Flávia Souza no LinkedIn. Mas assim, se conectem com a Aline e me procurem lá, que estou nas conexões dela. Diz a Souza com Flávia Souza S. Semente que dá tudo certo. Exatamente. Flávia Souza E com o Z meu ou com S? com Z. Já tem um temperinho aí, já. E o meu Instagram mais fácil, @souflaviasouza, também consegue me encontrar por lá. Gente, sensacional. Sensacional. Amei, amei. Confesso que me surpreendeu, claro, né? Porque a gente teve uma reviravolta aqui, um plot twist, mas Igual a vida, amei né? o Das mães das bate-papo. É igual a organizações. vida, gente. Pois é. Ou seja, para surpresa de absolutamente ninguém, né? Nada saiu como planejado, porém tudo saiu como planejado, não é assim? Nada planejado e tudo ao mesmo tempo. Foi incrível, gente. Amei. Muitíssimo obrigada. Viu? Obrigada, Foi Ju, foi um fantástico. prazer. Obrigada, Ju, adorei também, viu? Prazer. Então tá, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. E muitíssimo obrigada a quem está aqui comigo até agora. Bom, se você curtiu esse conteúdo, se você conhece alguém, por acaso, uma mãe, uma líder, ou até alguém que trabalha em empresa e está precisando escutar o que foi falado aqui hoje, então não deixe de indicar o podcast. Assim a gente espalha aí esse monte de informação maravilhosa para muita gente. Então, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do Zap, lá no grupo da família, porque assim mais pessoas, gente, vão conhecer as maravilhas do mundo, no mercado de trabalho feminino. Ideia boa, hein? Bom, lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site www.empreendedelas.com.br e seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. Lá no site, inclusive, tem um formulário de contato, se quiser, manda mensagem, sugerir entrevista, estou às ordens, só mandar mensagem por lá. Ou pode entrar em contato também pelo Instagram, que eu também pode ser que demore um pouco, porque o Instagram é um pouco mais tumultuado, mas eu acabo respondendo. Ou no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui, gente, e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!